Então, É pessoal, isso aí. live de hoje, por que que adoecemos? Então, nossa, é um tema que a gente poderia falar muitas lives, né? A gente escolheu um dos temas das nossas lives. O Fred colocou não adianta, isso é na net. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos, vão entrando. Teria, nossa, muitas coisas para a gente falar. A gente vai, né, fazer o nosso possível aqui hoje, trazendo o assunto por que que a gente adoece, né? Nossa, olha só que abrangente. E a gente vai trazer, então, algumas questões das nossas experiências, sempre a gente traz, mas também da parte da psicossomática, da medicina oriental chinesa, que a minha entende. Então, a gente vai falar sobre isso e trazer vocês algumas reflexões. O ideal é que, enquanto a gente vai falando, vocês observem, né, façam uma autoavaliação, né, Miki? Acho que é para isso que a gente traz o conteúdo, que é para estar auxiliando vocês, e também para a gente fazer essa autoavaliação, que nem sempre, às vezes, é fácil, a gente precisa ouvir do outro para poder se autoavaliar e conseguir ter, então, uma felicidade, uma vida mais saudável, né? Mito, quer começar a falar alguma coisinha? Sim, vamos começar então. Então, pessoal, como a Mislene estava falando, né? Eu acredito que quando a gente fala sobre doença, é sempre interessante, as nossas lives, a gente sempre traz isso, né, Miss? É a questão da reflexão. Então, a gente realmente quer que vocês reflitam sobre as coisas que a gente vai trazer hoje. Então, uma das coisas que eu gostaria de abordar, primeiramente, né, eu sou especialista em acupuntura. E eu gosto muito da filosofia segundo a medicina tradicional chinesa para explicar algumas coisas. E é interessante que quando eu estava fazendo meu estágio lá na China, ficou muito evidente isso, a questão do que significa doença para eles. Então, eles falavam lá que a doença nada mais é do que um estado, um processo que você está naquele momento, você está passando, e que o teu corpo tá manifestando, ele está gritando que o teu interior é que não está equilibrado. O teu estado emocional, o teu estado de espírito, o teu psicológico, né? Então, os chineses, e eu aprendi isso com eles agradecem. Eles agradecem quando eles estão doentes, porque o corpo está mostrando aquilo. Claro que hoje já existem vários livros, né? É vasta a questão da bibliografia em relação aos aspectos que é o que a doença nos traz. Eu não vou, a gente não vai entrar aqui nesse âmbito, né? Porque eu acredito que isso vai de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa é única, como o seu processo também, né, de doença também é único. Quem é que trabalha, quem é que estuda tudo isso, né? Então, hoje já existe um termo que a gente utiliza, que é a psicossomática. A psicossomática é uma parte da ciência interdisciplinar, isso quer dizer que une várias ciências, inclusive a medicina tradicional, a psicologia, são todas as áreas da saúde que, na verdade, propõem um embasamento de ver esse ser de um aspecto mais integral, certo? Então, a psicossomática hoje é uma das formas que a gente consegue explicar o porquê que a pessoa tem algum desequilíbrio, tem alguma doença, enfim, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? É interessante a gente dar alguns exemplos, né, Liz? Então, uma pessoa que está com azia, que está com refluxo, por exemplo, pode ser, não é, né, 100%, porque é aquilo que eu falei, cada pessoa é única o seu processo, a sua doença, enfim, o seu sintoma é só dela. Mas pode ser que ela anda escutando, né, engolindo muito sapo. E esses sapinhos, eles vão pulando dentro né, do estômago da pessoa. E isso tudo, no caso, poderia gerar a questão da azia e do refluxo. Aí eu lembro que teve um professor meu de iridologia que ele falava assim:
que tudo bem, né? Se você engole sapo, mas se você engole sapo é porque você tem um brejo lá dentro. E o que que isso significa? Você permite. E quando a gente permite que a coisa aconteça, aí com certeza, né? O teu corpo vai reagir de alguma forma. A psicossomática é um dos temas, né, que a gente aborda também no nosso curso, né, Miss? Mas a gente vai falar Isso. sobre ele mais para frente. E é isso. Gostaria de complementar, Miss? Sim, eu queria colocar ali a psicossomática, né? Além dela ter essa questão da visão da ciência, ela tem a questão psicológica. Então, o que que os nossos pensamentos, o que que a parte dos nossos pensamentos, do nosso mental, interfere na parte orgânica, né? Então, por isso Isso. interdisciplinar, né? A parte da medicina, dos ramos da medicina, voltar, unindo esse olhar, como eles fazem pesquisa, então é um ramo da ciência que faz pesquisa, como é que as nossas emoções interferem na parte orgânica do nosso organismo, tá? Então, assim, uma das coisas que é importante que a me trouxe ali da parte oriental é a questão da gente sentir dor. A dor, claro que quem tem dor tem pressa de resolver naquele momento, a gente é muito imediato, a gente toma um remédio, eu também tomo, todo mundo toma, precisa quando você está com dor, né? Mas você se analisar quando essa dor é recorrente, quais são as origens, né? Porque muitas vezes a gente vai lá e vai colocando uns panos quentes, né? E vai levando isso, e isso acaba se tornando crônico na nossa vida. Então, isso é muito importante. Eu vou trazer um exemplo pessoal meu, tá? Então, assim, eu queria muito fazer o caminho de Santiago, porém, todavia, eu comecei em janeiro com dores no joelho, né? Não só com dores, né? Porque acabou tendo a questão do menisco nos dois joelhos. E aí eu pensei assim, agora eu vou, não vou fazer cirurgia, o médico estava falando para fazer, eu fiz, né, que poderia ter uma questão de fazer, e fui fazendo 7 meses de fisioterapia, e etc e tal, né, então existiam processos ali não só físicos, mas também psicossomáticos eu consigo fazer esse caminho, né, a minha autossabotagem muitas vezes, né, e aconteceu que eu fui mesmo assim, sem saber o que ia acontecer, né, com o joelho, se eu ia poder caminhar, fazer de bike, como é que eu ia poder fazer. E eu chego, né, tenho dores na perna, mas não onde doía antes de sair do Brasil. Quando eu cheguei lá já não doía mais, onde doía aqui. E consegui chegar em Santiago sem nenhuma dor. Então é muito visível que tinham muitas questões psicossomáticas ali nos joelhos, né? Porque senão, né, poderia ter agravado e ter piorado muito mesmo. Então, quando eu entrei no fluxo que eu devia entrar, que era o meu fluxo de fazer esse projeto, que era concretizar, que era caminhar, as coisas foram então se ajeitando e a dor do joelho, ela praticamente não existe, né? Então, quando a gente começa a sair da nossa rota também, né, daquilo que a gente precisa fazer, a gente insiste em alguns comportamentos, isso vai nos pesando em algum lugar, né? Então, claro, como a Mi trouxe, existem várias bibliografias, livros que dizem, se você sente dor ali é tal coisa, se você sente dor aqui é tal coisa. Porém, cada um vai tendo um escape, aonde que é mais frágil naquele momento, pode estar desencadeando essa determinada dor, né? Então, a gente precisa observar essa questão, né, essa nossa reflexão, autoanálise, em relação a essa questão das doenças psicossomáticas, tá? Eu vou falar um pouquinho também das nossas predisposições, né? A gente tem a questão genética que herdamos dos nossos antepassados, então tem lá todas as nossas informações genéticas e as nossas predisposições, né? Então, por que as doenças acontecem? A gente vai falar aqui, né, de várias formas. Da parte da psicossomática, a gente vai falar da parte genética, a gente vai falar também dos karmas, que foi uma dica do nosso seguidor aqui, que também está hoje. Então, a gente vai olhar a doença por vários prismas, tá, pessoal? Então, por exemplo, as questões genéticas. Nós nascemos com essas predisposições, e aí tem lá, vamos dizer assim, que vários interruptores que podem ser acionados e podem ser ligados e que eu desencadeie determinada doença ou não. O que vai determinar se isso vai desencadear ou não, além da minha genética, é o meu comportamento diante da vida.
né? Então, qual é o meu comportamento, os meus hábitos em relação a isso? Então, isso também é um determinante, né? A questão da alimentação, existem várias outras questões. Então, não é uma fatalidade. Todos na minha família tiveram problema de coração e eu vou ter problema de coração. Aí falar, vamos, né? Não vamos ser fatalistas, vamos observar. Existe uma grande chance, existe. Mas o que eu posso melhorar dentro da conduta dos meus antepassados? Dentro da forma com que eles se relacionavam com a vida, eu estou me relacionando da mesma forma? Isso é muito forte, esses nossos comportamentos. Nós não herdamos só a questão genética, física, como também os comportamentos e as reações diante da vida, as nossas crenças, né? Então, esses são alguns dos viés que a gente pode olhar, e aí um exemplo que eu tenho, que é o meu próprio exemplo, né? Que foi ali bem trabalhado, e provavelmente essa somatização nos joelhos, né? Mi, pode falar. Sim. Eu gosto muito do que tu falou por conta de, sabe, tipo, não é um fardo, né? As pessoas, quando elas vêm nos procurar para fazer as terapias, e eu trabalho com a iridologia, né? Onde a gente verifica as predisposições que a pessoa tem através dos olhos, né? Um estudo também. E muitas vezes a pessoa traz algo, ela traz uma informação, ela traz um sintoma e ela comenta: ah, mas a minha mãe também sofre disso, ah, mas meu pai também sofre daquilo outro. Então, a gente não pode levar em consideração a doença como se fosse um fardo, que você também deve seguir aquilo, que você está predestinado àquilo. É aquilo que a Mislene falou. Então, você cuidar da sua qualidade de vida. E tem uma outra linha também, que ela estuda o quê? Se são, vamos partir do princípio, como a gente já falou antes. Se boa parte das doenças vem de fundo emocional, isso quer dizer que os nossos pais não souberam lidar com algum tipo de situação, eles já tinham uma predisposição e desenvolveram uma doença, certo? Então, por que a gente vai levar esse ciclo para frente, né? Então, se tem algo que eles não conseguiram transformar, é interessante a gente ter esse olhar e a gente conseguir transformar, para que a gente não passe isso daí para as nossas gerações. Então, meu pai era, né, muito teimoso e agora eu vou levar isso à frente? Será que é necessário? Será que eu não tenho que aprender a ser mais flexível? Enfim, dei um exemplo aqui geral. Mas é só para vocês pensarem nisso também, né? Não levar a sua doença também como um fardo, mas como um aprendizado, algo que te impulsiona a mudança, a mudar. E olhar a dor também por um outro, olhar a dor por um outro viés, né? Existe uma diferença entre dor e sofrimento, né? Dor, a gente vai passar dor, né? Existem várias formas de dor, por exemplo, a dor no parto, né? E vários tipos de dor. Mas entrar no sofrimento é uma outra coisa. Existem pessoas que estão passando, têm processos de dor, mas elas estão levando de uma forma diferente. Então, a dor, ela não é uma inimiga. A dor é algo que vem para nos mostrar que existe algum caminho, alguma coisa para ser seguida, alguma coisa para ser olhada. Então, ela não deve ser negada, essa dor. Ela deve ser vista mesmo carinhosamente, para que a gente possa realmente transmutar aquilo que é necessário, né?